Um. Bora! Alegria, alegria! Mais uma vez estamos no ar. BravaCast começando. E hoje a gente vai ter um convidado da casa, convidado de peso, que a gente estava bem ansioso para trazer esse homem aqui para poder conversar. Hoje é dia de conversar com o Theo Broker. Muito boa tarde para quem está nos assistindo. Rapaz, muito obrigado. É uma honra estar na presença de grandes lendas, pessoas que eu admiro bastante. Eu espero que esse nosso bate-papo possa ser muito produtivo e agregar para quem estiver aí nos assistindo. Com certeza, Theo. E aí, Léo? Vamos trazer o cara, né? Vamos trazer o homem. O nome de 2022 é Praia Brava. É os guri. É os guri da Brava Norte. Isso aí. O nome da Praia Brava 2022. Ô, Theo, mas assim, vamos aproveitar esse tempo de qualidade porque a gente tem muita coisa para falar, né? Foi uma história muito intensa, de muita vivência e muitas experiências e o principal, resultado, né? Com certeza. Muito resultado. A gente conseguiu empilhar resultado, né? Que é a coisa mais importante, eu acho, que no mercado de vendas. E com certeza eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua trajetória, né? Aonde que o Theo inicia essa trajetória para vendas, né? Aonde que surge essa ideia de ser um vendedor, da onde ela inicia. E, logicamente, aonde que os nossos caminhos se cruzam, né? A Brava Norte e o Theo, aonde que inicia essa trajetória aí. Bora, vamos começar a dividir com a galera? A história do cara dá um livro, Rafa. Dá. Tem que pedir pra ele dar uma reduzida. Vou dar uma resumida aí. Senão a gente faz 3 podcasts com ele. Vai ser um seriado. BravaCast seriado. Rapaz, dá uma novela aí, porque até quando eu brinco com a minha esposa, ela fala, pô, você tem certeza que você tem 30 anos? Acho que pela história aí tá com uns 50. Mas, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, irmão. E respondendo a tua pergunta, a minha trajetória em vendas começou, olha, pelo menos aí uns 6, 7 anos atrás. Eu já trabalhei em tudo que você possa imaginar, rapaz, e mais um pouco. Só que eu comecei trabalhando com vendas de porta a porta, você acredita? Sim. Minha trajetória iniciou lá em Blumenau, trabalhando com vendas aí de rua, e foi muito, muito válido para mim, porque lá nós tínhamos treinamentos, e aquilo ali me afiou, me preparou. E o mais bacana é que lá a gente já ouvia, Léo, sobre mentalidade, sobre aquilo que você deseja, você cocria na sua mente, sabe? E mesmo trabalhando com vendas de porta em porta, nós estávamos sempre muito bem vestidos. E eu já mentalizava o escritório que eu queria atuar. Falava, não, eu quero trabalhar num escritório. E foi muito bacana, assim, porque me preparou. Quantos anos você tinha, Theo? Eu tava com, deixa eu ver, eu tava com pelo menos aí uns 24 anos. 24 anos. Pouco tempo, então. Pouco tempo. Tá com 30 agora? 30 anos. Pô, 6 anos atrás. Só. 6 anos atrás. E o mais interessante é que a gente escutava diversas histórias. E para mim foi realmente um aprendizado e tanto. Até tinha um amigo que falava assim, cara, como é que esse cara consegue estar todo dia motivado, animado? Porque realmente eu já tinha uma visão de futuro. Aí logo após as vendas de porta a porta, eu fui para uma entrevista numa concessionária de veículos. E nessa concessionária de veículos até foi bem interessante, que vale a pena ressaltar o momento da contratação, sabe? Tinha uma coletiva de vendas... Isso já aqui no litoral, né, Theo? Isso já no litoral. Eu morava em Blumenau nessa época de vendas de porta a porta e eu estava voltando para Balneário Camboriú, porque eu já tinha morado aqui. Uhum. E aí, quando eu fui para essa coletiva de vendas, tinha um total de 7 vendedores lá, Léo. E foi muito legal para mim, foi muito uma experiência, assim, que eu não esqueço, sabe? Essa história é boa, né? Então, assim, tinha 7 vendedores na coletiva e todos tinham experiência, menos eu. E o mais interessante é que eu já me visualizava trabalhando naquele lugar. E foi muito interessante como aconteceu, porque ele pediu para que alguém começasse ali. E eu meio que sem saber, não sabia exatamente como era, né, participar de uma coletiva de vendas, eu me vendi ali. Uhum. Aí ele me contratou e eu brinco ainda que foi por muita persistência. Porque eles não queriam alguém sem experiência. Eu falei assim, ó, eu só preciso de uma oportunidade. Por quê? Eu acredito que a vida é feita de oportunidades. Vocês concordam? Com toda certeza. Então eu tomei ali a decisão, falei, não, eu vou trabalhar aqui. E eu lembro que eu persisti por várias e várias vezes naquela entrevista, né? Pois bem, o que aconteceu? Eu entrei na concessionária e eu me recordo que eu falei assim para ele, eu prometo para você que eu vou ser um dos melhores vendedores aqui. E eu falei assim, eu só preciso que você me diga
exatamente qual o caminho das pedras. E ele falou assim, cara, eu vou te dar o caminho das pedras. E o primeiro código que eu digo para você é o seguinte, acredite em todas as negociações. Todas as negociações. E aí foi muito interessante, por quê? Porque eu entrei ali, realmente, arrebentando nas vendas, sabe? E ali começou a minha trajetória comercial. Eu percebo, olhando para trás, que eu tive uma evolução, sabe, Léo? E o que eu noto? Que muitas vezes as pessoas não querem passar pelo processo. Porque o processo, às vezes, é doloroso, o processo não acontece na velocidade que a gente quer, e aí, então, eu vim nessa trajetória comercial evoluindo. Então, eu era vendedor de porta a porta, de repente eu me via numa concessionária. E do que tu fala sobre a trajetória e o sucesso, né? É que muitas vezes a gente não tem a percepção que somos telespectador de sucesso da vida de outras pessoas e não cuidamos do sucesso da nossa própria história. Então, quando tu chega na concessionária, né, e ele deixa claro, porque o Theo, ele é assim, né? Sempre foi com a gente desde que a gente se conectou. A intensidade do que quer fazer, né? Sempre tu já teve esse objetivo, né? Quando tu veio ali pra concessionária, tu consegue mostrar isso, né? Isso é importante a gente lembrar sempre, né? Que a gente não pode ser telespectador da vida de sucesso dos outros, né? Nós temos que estar escrevendo a nossa história, né? Exato. Exato. E o Theo falou uma coisa muito interessante, que é a questão da mudança, né, Rafa? Porque as pessoas falam muito em mudança, muito em mudança. As pessoas romantizam demais a coisa da mudança, as pessoas romantizam demais a coisa do desenvolvimento pessoal, enfim. Verdade. E isso não é nada romântico, porque mudar dói. A mudança machuca, a mudança vai te mostrar coisas sobre você que você jamais gostaria de saber. Nossa, forte, aí, hein, Léo? Forte. E aí, para você enfrentar isso cara a cara, olhar no espelho e falar, meu Deus, eu não posso ser isso, eu quero ser diferente. Cara, tem que ter uma força de vontade, um desejo ardendo no coração de uma maneira muito forte. Muito, né? Muito, demais. O querer é muito verdadeiro, né? Ele é muito intenso, né? E muito mais do que o querer, Rafa, né? Complementando, é fazer. Com certeza. Porque tem muita gente que quer. Só que quantos de fato estão dispostos a pagar o preço, como a gente tanto escuta, né? E o pagar o preço nada mais é do que agir. É fazer. E se tem uma coisa que eu sempre fui, eu fui um ótimo executor. Muitas vezes, sem saber a direção certa, falava, só se joga. E aí depois você vai ajustando as coordenadas no caminho. E aí nessa trajetória que eu tive na concessionária foi muito válido. Foi, assim, um dos lugares que marcou para mim. Porque no primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, mas eu já brigava por pódio. Quando foi o segundo ano, eu percebi que eu estava me tornando um vendedor de alta performance. Que é aquele cara que batia todas as metas. E aí foi muito bacana, que eu brinco ainda que o meu passe estava valorizando. E as pessoas começaram a perceber isso. E aí, então, eu lembro que um amigo, ele foi para outra concessionária, de uma outra bandeira. E na minha cabeça, aquilo ali soou como, o cara tá evoluindo. Falei, poxa. E olha só que interessante. Quando eu vi ele ir para uma outra concessionária, eu falei, se ele pode, eu também posso. Eu só tive que perguntar como eu consigo. Aí eu consegui ir para uma outra concessionária de um grupo assim bem conhecido aqui na região, né? Que atua com Mercedes, Jeep, Dodge. E aí foi muito legal, que para mim foi realmente uma grande conquista. Foi quando eu percebi, opa, agora eu tô começando a agir aonde eu gostaria de estar. Você entrou no mercado de alto valor. De alto valor, exatamente. E foi muito bacana, porque nessa trajetória, Rafa, o que aconteceu? Eu vim me preparando. Ou seja, eu sou totalmente contra a frase deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu sou o protagonista da história, então a gente tem que realmente ajusta as velas do barco e vamos em frente. Aí vim estudando, vim fazendo curso, me aprimorando, até chegou um determinado momento, que é sobre o mercado imobiliário, eu comecei a atender muitos corretores na concessionária que eu estava. Aí o que você faz? Tu no mercado imobiliário. O que você faz? Eu sou corretor. Eu tenho imobiliário. Eu falei, poxa, esse negócio parece ser interessante, né? Até que quem me encorajou foi uma cliente minha, que falou, você nunca pensou em ser corretor de imóveis? Até eu tenho um enorme carinho, porque foi ela uma das pessoas que realmente me motivou a ir para o mercado. E nisso, eu atendi um cara que era dono de uma imobiliária. E aí foi muito legal, porque a gente estava debatendo, né, Léo, sobre os tipos de vendedores. E tem a venda consultiva,
Que não é o que eu quero te vender, Sim. é o que entender o que você precisa e aí eu trazer a solução para aquela dor. E aí ele falou para mim assim, pô, gostei da maneira como você me atendeu. Você não quer ir lá tomar um café? Aí eu fui, mas meio sem saber como era. Resumo. Aí o Theo entrou pro mercado imobiliário. E foi muito legal. Isso que ano, Theo? Isso foi... Nós estamos em janeiro, completa 2 anos. Agora no final do mês. 2 anos de mercado imobiliário. E aí foi muito legal porque eu fiz novamente a pergunta para ele que eu tinha feito no meu primeiro gestor de concessionária. O que precisa para ter sucesso? Qual o caminho das pedras? E eu entendi que basicamente a venda acaba sendo a mesma, o que muda é o produto. Então eu fui e no primeiro mês de corretor de imóveis eu consegui fechar uma grande venda. Aí os olhos brilharam. Sabe? E aí caminha para nossa trajetória, né? Adiantando um pouco mais. Quando que o Theo chegou na Brava? Você se lembra a primeira vez que a gente se conectou, Rafa? Sim, lembro. A gente se conectou a primeira vez num evento, né? Num evento, para evento. corretores, né? É. E foi muito bacana, Léo, porque nesse evento tava um pessoal para fazer uma mentoria em São Paulo. Aí foi quando a gente decidiu ir para São Paulo juntos, né? É. Você entrou em contato comigo e foi muito legal, porque foi um negócio totalmente despretensioso. Você vê como são as coisas da vida, né? É verdade. Eu costumo dizer que não existe coincidência. O que existe é propósito. Exato. Então, nós fomos para São Paulo e aí, cara, ali começa toda a nossa trajetória, né, Rafa? Sim. E o que me chamou muita atenção foi a maneira como eu acabei caindo, né? Não, mas a expressão seria como que a gente acabou se conectando. Numa volta, Léo, da viagem, eu de repente olhei pro Rafa e falei, poxa, eu olho que esse cara aí realmente sabe o que tá falando. Aí ele falou, ó, realmente a Brava Norte, nós somos perito no que fazemos. Aí eu realmente entendi que ele conhecia o mercado. E aí eu falei, por que não a gente atuar junto? E foi quando eu te fiz a pergunta, né? Falei, olha, o que você acha de a gente unir forças? Eu acho que foi algo muito interessante porque foi algo muito natural, né? Foi algo que aconteceu de forma natural. E quando a gente tava voltando, a gente tava trocando uma ideia, era quase uma mentoria, né? Era. Porque o Theo tava fazendo uns negócios e tal, e ele, pô, Rafa, posso fazer uma consultoria contigo aqui? Vamos trocando uma ideia, voltando pra Santa Catarina? O Theo quase nem faz isso, né? Vambora! Se ele acha interessante. Ele quase nem Vamos faz. nessa, a gente fazendo uma consultoria, uma mentoria ali no carro e tal. Ele olhou pra mim, cara, eu tenho vontade de trabalhar na Brava, cara. Eu tenho vontade de a gente unir força. Eu falei, bora. Não seja por isso. Então vamos começar essa trajetória aí. E a gente deixou muito claro uma coisa que a gente nunca teve expectativa, né? A gente sempre deixou claro o quanto a gente tinha que trabalhar. Porque o Theo, desde que a gente se conheceu, a gente sempre deixou muito claro isso, que no mercado de venda é muita execução, né? Muito. Tem que ser um executor, tem que ser um cara que tem que ter poucas palavras e muitas atitudes, né? Com certeza. Então, quando a gente começa a desenhar isso, né, Theo, e a gente sempre falava muito sobre isso, né? Nos próximos meses, nos próximos 3 meses, qual é o VGV que a gente quer? A gente estipulou muito isso, né? Tanto Demais, que quando o Theo chega na Praia Brava, que daí conhece o Léo, a gente começa a desenhar todo esse projeto, né? De Exatamente. VGV, do que fazer, como atender, o foco num produto, né, Léo? Sim. Foco Que o Léo no ajuda a produto. gente a direcionar, né? Exato. Faz a direção. E a metodologia, Theo? Tu acredita que é algo importante, uma metodologia de trabalho, de venda? Eu não só acredito, como eu vivo hoje isso, sabe, Rafa? Veja bem. Porque é uma das dores do vendedor, né? É. O vendedor, ele quer vender, mas o como? Ele é importante? Faz sentido? Total. É que, veja bem, o que acontece? No primeiro ano, foi um ano muito bom pra mim. Foi muito bom, assim, como corretor de imóveis. No primeiro ano ali, eu arrebentei nas vendas, sabe? E aí eu percebi, olhando para outros grandes players, eu falei, poxa, por que não ser eu um corretor de alta performance? Só que eu sabia, novamente, com base nas minhas experiências, que teria uma trajetória. Só que foi muito importante a conexão na Brava. Por quê? Eu entendi que quando eu me conectei com você, você era um perito na Praia Brava. Quando eu conheci o Léo, eu falei, putz, fechou, casou. Por quê? Eu sempre fui um cara que gostei de desenvolvimento pessoal. E aí, de repente, me conectando com o Léo, eu falei, cara, o cara é brabo. Aí eu entendi a importância de não só estar preparado, como ter uma estratégia.
que é o que a gente fala muito, né? E aí, por quê? No primeiro ano foi bom, mas eu acredito que poderia ter sido melhor se tivesse uma estratégia, porque senão você fica apontando para todo lado. Então eu costumo dizer que você tem que ser realmente um perito especialista, né? E qual que é a importância da metodologia? Até outro dia eu ouvi o Augusto Braga falar, eu falei, será que ele tá acompanhando os posts da Brava Norte? Porque, para quem não conhece, Augusto Braga é um perito também no mercado imobiliário, falando nacionalmente, e ele falou, não foque na meta, foque na metodologia. Olha que incrível isso, né? Porque se você executar a metodologia com uma estratégia, o resultado vai ser uma consequência, você vai chegar. Exatamente. Isso é algo que a gente sempre nos preocupamos muito. Desde quando eu cheguei lá na minha primeira conversa com o Rafa, a primeira coisa que a gente falou foi isso. Nós precisamos ter uma metodologia, que essa metodologia seja duplicável, que as pessoas aprendam e deixe de depender muito de nós. Perfeito. E comecem a duplicar isso sozinhos e, por que não, ensinar outras pessoas que venham fazer parte do time, né? Venham fazer parte da equipe. E isso foi algo que a gente sempre nos preocupamos muito, né, Rafa? E sempre tá... A missão, né? Da empresa. Exato. Aprimorando cada vez mais essa ideia de trazer algo novo e sempre colocando uma pitada ou outra, o acompanhamento todos os atendimentos, né? Inclusive agora, a gente vindo para cá, a gente vê você num carro e em outro, né? Fazendo uma videoconferência ali com o cliente, justamente trabalhando em equipe. Isso é algo que realmente é muito importante a gente falar, porque é algo que realmente a gente quer. A gente quer transmitir esse tipo de situações para pessoas da nossa equipe. E você é um cara que você pegou a nossa linguagem muito rápido. Muito rápido. Você é um cara que aproveita a oportunidade. Como assim? A gente falou de oportunidade agora, você é um cara que aproveita a oportunidade. Teve do lado do Rafa, aproveitou a oportunidade de estar do lado dele, já tirou um monte de informação e já falou, vamos trabalhar junto. Esses dias eu vi você com um cliente no telefone, você impressionado com a vida do cliente, daqui a pouco você já perguntou para ele, cara, me conta da sua vida, como é que se fez para chegar até onde você chegou? E quando você esteve lá conosco, você também aproveitou não só a oportunidade com o Rafa, mas aproveitou a oportunidade de estar dentro, de hoje podemos falar a maior imobiliária da Praia Brava, e aproveitar essa oportunidade e fazer, né, construir a sua história em tão pouco tempo lá conosco, né, como foi 2022. Exato, Léo. Eu costumo dizer que a vida é feita de oportunidades, né? Já ouviu aquela frase que diz cavalo encilhado? Não dá para perder oportunidade. Então, assim, as oportunidades são criadas, né, Theo? Perfeito! Nós criamos as oportunidades, nós criamos os negócios, Exato. Nós criamos as vendas. E uma coisa que eu falo muito com o Léo, que é uma qualidade do Theo e que aos vendedores que possam replicar, ele é um cara que anota tudo. Ele é um cara que aplica muito rápido. E se tu parar para pensar em todas as pessoas que acessaram resultados de milhões ou bilhões, essas pessoas têm acesso à informação e uma aplicação muito rápida no negócio delas. Perfeito. E perguntam, né? E perguntam, que é a base, né? Exato. Então ele é um cara que quando ele tá aprendendo, que ele tá absorvendo, ele literalmente absorve, né? Ele não tá no lugar, ele tá participando de tudo que tá vivenciando, né? Então acho que isso é uma das grandes qualidades que faz o Theo ter um resultado expressivo em VGV, né? Que é algo que te atraiu, né? Do primeiro ano em vender o que tu tinha vendido já, mas no segundo ano falar assim, não, peraí, agora eu quero ter números expressivos, né? Perfeito. Então ter os resultados expressivos, e é o que a gente quer, né? Resultados expressivos, né? Foi o que a gente sempre colocou, e é o que a gente busca a todo momento com a metodologia que a Brava Norte tem, que tenham pessoas que estejam voando em números, em resultados, em nome, em autoridade, e principalmente, né? Possam ter essa segurança de fazer grandes negócios com os seus clientes, e esses clientes vão ser da base dele para sempre. Perfeito. Então, esses clientes vão ser clientes que vão estar sempre gerando negócios, e aí os VGVs eles começam a ter uma naturalidade, né? Em crescimento, exatamente. Exponencial, né? E sabe que eu realmente penso assim, ó. Bom, o cara que ele quer ter uma alta performance, ele tem que se preparar para isso. E é muito importante ter o acompanhamento de alguém que possa te proporcionar esse crescimento. E eu costumo dizer assim, que eu sou grato a Deus por tudo, exatamente tudo que eu vivi. Não seria nada diferente, sabe, Rafa? E eu sou grato a Deus por ter a vida de vocês dois. São duas pessoas que se tornaram grandes amigos que eu tenho muito carinho. Muito carinho mesmo, porque eu pude aprender e eu realmente, quando eu entrei na Brava Norte, eu esvaziei o copo. Tanto que eu disse, né? Eu falei, cara, eu tenho humildade para chegar e falar assim, olha, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. Só me ensina o
como fazer. Característica de bons vencedores, né? Humildade, né? Humildade. Que essa é a parte mais difícil. De você Léo, com certeza. conseguir trazer pessoas. E tanto que quando eu comecei na Brava Norte junto com o Rafa estava sozinho lá, né? Tinha mandado todo mundo embora. Nós Ele tinha estávamos 18 corretores, mandou 15. todos. 15. 15 corretores. Mandou- Ficou a Mariana e o Misha. Ficou 2, que um era de locação e o outro, a Mari, já era uma amiga, já estava lá mais um tempo. E ele falou, Léo, Que bicho maluco, né, cara? Estamos aqui para começar do zero mesmo. O que a Nossa. gente fez? A gente pegou só pessoas que não eram do ramo, E olha só que engraçado, né, para Léo? que a gente pudesse aplicar a nossa metodologia de uma forma mais tranquila, porque é muito difícil pegar uma pessoa do mercado já, e essa pessoa chegar ali e ter a humildade de começar de novo, sabe? E, Então, e eu fico pensando, Léo, é muito bacana, porque se você olhar a trajetória de grandes homens bem-sucedidos, todos tiveram quedas, quebraram ou tiveram certeza. recomeços. E tem que ter muita coragem. Porque você foi meio maluco de, manda todo mundo embora. Aí, de repente, chega o Léo, que tava num outro business também, né, Léo? Aí chega e fala assim, não, eu acredito nesse projeto, vamos fazer acontecer? Aí chega também um outro cara meio doido, falando assim, não, vamos arrebentar nessa brava. Aí foi o que aconteceu, né? Aí a gente soma forças e é onde a gente começa a ver os resultados. E a característica de grandes times, né? Grandes times vão trazendo grandes jogadores, né? Vão trazendo pessoas de segmentos às vezes diferentes, mas geralmente com o mesmo propósito, né? Tem um porquê, né? E E sabe eu que- acho que é isso que é um dos principais atrativos que a gente tem visto hoje de percepções de pessoas que não são do nosso grupo, né? Que falam Sim. a mesma linguagem que a gente vive lá dentro, né? Exatamente. Pô, vocês são fechados, né, cara? Pô, vocês jogam junto, né? Vocês são parceiros, né? E vocês só falam de negócio toda hora, né? E, cara, a gente vive isso, né? E é muito legal porque isso deu muito certo. A gente tem hoje lá corretores nossos que realizaram sonhos Nossa. em tão pouco tempo, né? Carros de luxo, morar no lugar dos sonhos, sabe? Bem forte, Levar, assim, às vezes até um sonho que parece humilde, mas que para a história dessa pessoa foi muito importante, como, por exemplo, levar a mãe no melhor restaurante da Praia Brava jantar. Não tem preço, né? Sabe, isso era um sonho realizado, foi um sonho realizado. Então, muitas pessoas dentro da imobiliária, através da nossa metodologia, cara, funcionou, deu muito certo, assim, né, de pessoas a ter carro de luxo, né? Realizar o sonho de um carro de luxo. E tu sabe certo? que, pra mim, foi muito engraçado que no primeiro momento, eu olhei pro Rafa e falei assim, não, então vamos fazer um teste. Até porque quem acompanha eu nas redes sociais sabe que eu compartilhei um grande acontecimento na minha vida, foi quando eu me conectei com o Pablo. Sim. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, porque a gente sabe que o segredo está nas perguntas. Perfeito. Eu fiz uma pergunta para ele, como explorar o seu potencial? Porque eu acho que a pior coisa, eu acho não, tenho certeza que a pior coisa que você pode ouvir é, cara, você tem potencial. Quando alguém falava pra mim isso, sabe o que soava na minha cabeça, Léo? Você tem potencial. É como ter uma potência e não utilizar. É tipo uma Ferrari na lama. Era assim que eu me sentia. E aí ele falou, é muito simples. Testa. Você tem que testar. O problema é que as pessoas muitas vezes estão numa metodologia que não está funcionando, elas não testam outras estratégias. Ou, pior, não tem a humildade que a gente comentou, Léo. Exato. Você tem que ter a humildade. Eu olhei pro Rafa e falei, vamos testar então? 90 dias? Só que o nosso bate-papo, quando fomos nos reunir para decidir ali, foi tão intenso que eu olhei para ele e falei, quer saber, cara? Vamos iniciar uma parceria então pra vida? E aí a gente se conectou, trocamos ideia e o mais incrível foi não criar expectativas sobre ninguém. Nem ele criou expectativas em mim, como um grande corretor, ou eu criei expectativas nele como um grande gestor. Simplesmente unimos forças, vamos crescer? Ô, Vamos. Theo, ali inicia uma trajetória que a gente brinca nos bastidores, que é o Aceró e o Laranjinha. Mas são cenas de um próximo capítulo. Aguentem, Próximo segure o coração, porque vai ser boa essa história. Mas esse negócio da estratégia que você falou, Theo, tem uma frase que eu uso sempre para as pessoas quando vêm e falam assim, cara, eu tô fazendo de tudo e não dá certo. Tô me sentindo incapaz e tal. Eu sempre digo o seguinte, olha só, não é você que é incapaz, é a estratégia que deu errado. Nossa. Então assim, fez uma vez, deu errado, fez a segunda vez, deu errado, fez a terceira vez, Muda a rota, muda a né? estratégia. Perfeito. Muda a estratégia.
Inclusive aconteceu esses dias isso com uma amiga minha que me chamou dizendo, pô, cara, eu sou uma pessoa assim, assim, assado e nada dá certo. E eu falei, eu posso falar o que eu penso? Ela falou, pode. Eu falei, você já pensou, põe pra pensar que teu negócio é bom, mas a estratégia está usando a errada? Uau. E ela travou assim na hora e falou, não pensei. Eu falei, então pensa e muda. Quer uma sugestão? Faz assim, dessa maneira. Cara, ontem me ligou totalmente agradecida. Né? Não porque eu sou um gênio que fez para ela, mas não, é mais ou menos nessa linha de pensamento. É a gente buscar entender o que pode ser para nós e o que não pode. E tu Simples sabe, assim. perfeito, Léo, tua colocação. E você sabe que quando a gente fala de estratégia, nós não estamos falando das estratégias somente para os negócios. É estratégia para a vida, Exatamente. sabe? Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Porque eu realmente olhei para trás e falei assim, poxa, eu venho evoluindo, só que eu não posso parar e achar que está tudo muito bom. Foi bom o ano de 2022, mas 2023 pode ser muito melhor. Só que para isso precisa de novas estratégias. Para isso, o Theo precisa se esforçar para ler, para estudar, pagar o preço, sabe? Melhorar. Eu sempre costumo dizer que a estratégia que eu utilizo não é só nos negócios, é melhorar como marido, melhorar como um filho, como um profissional, como um amigo também, sabe? Então eu acredito que é muito bacana. E na vida, inclusive, outra coisa que o Pablo falou que além do segredo estar nas perguntas e testar, é você ter um mentor. E, poxa, eu com muito carinho adotei esse cara como um mentor. Ele, sem saber, ele me mentorou na vida em muitas coisas, né? Inclusive quando a gente participou daquele curso, né, Léo? Que mudou todo o rumo da minha vida. Então, assim, eu fico pensando... Nós temos que levar o Rafa nesse. Nossa! Mas o Rafa é pai novo agora, vai demorar um pouquinho. Final de semana é hora de curtir o filhote. Calma que daqui a pouco a gente pega o laranjinha ali e faz um suco. Vamos lá. Mas assim, eu realmente sou muito grato por tudo que tem acontecido. Hoje, se você olhar os corretores da Brava Norte, todos aqueles que aplicam a metodologia são os que vêm tendo resultado. Exatamente. E é muito bacana, porque eu realmente, no ano de 2022, vivi muita coisa que eu não esperava viver. Era uma coisa que eu já tinha mentalizado, mas quando eu vi acontecendo, eu falei, cara, olha o poder da mentalização e olha o poder da ação. Porque daí se você só ficar sonhando e não colocar em prática, as coisas não acontecem, né? Uma coisa que eu vejo nas vendas, principalmente no bairro, né? A gente fala de metodologia, poxa, eu moro há 28 anos ali, a gente entende melhor do que ninguém esse bairro, né? A gente tem expertise sobre o bairro, sobre as pessoas, sobre o público, sobre a persona, sobre o produto. Então a gente vem desenhando isso já desde da minha infância morando ali e depois na aplicação do negócio, trazendo toda a estrutura e o pensamento de tudo isso. Então eu vejo que a Praia Brava, ela tem um porquê, ela tem um DNA de venda. E tudo está relacionado a dados. Então esses Perfeito. ajustes que a gente faz, tudo são dados. Então a gente vai chegando a um momento até na gestão que tu fica um pouco frio, né? Tu tem que analisar dados. Tu tem que analisar números. O corretor tem que ter essa percepção, né? Que ele precisa falar com tantas pessoas às vezes no dia, que ele precisa entender das pessoas, né? Que foi tema de palestra já, entender para atender. É preciso entender, né? E só que para mim entender, eu preciso saber quem é a pessoa que eu estou me comunicando. Perfeito. Eu preciso saber quem é a pessoa que compra aquele produto, né? E foi algo que a gente sempre colocou isso na metodologia, e aí faz uma coisa que é muito importante. A jornada de compra, ela é reduzida. Com toda certeza. E aí os resultados que a gente tem são expressivos em tão pouco tempo, por quê? Porque a gente sabe o que está fazendo, né? E a gente consegue fazer a coisa mais importante na venda, trazer a segurança para o cliente, que é o que o Theo faz com maestria. Exato, Ele traz a segurança, né? Ele acelera o processo de venda. Acelera o né? processo, exatamente. Então isso é informação. Então informação que vem daquela base toda de 20 e poucos anos ali no bairro, informação que tem toda a técnica de capacidade de entendimento de negócio que o Léo tem, né? Então isso vai se juntando, né? É o time, né? Sim, e faz o que está acontecendo hoje. E aí vem o Theo, isso. que é um cara que absorve muito rápido, né? O Theo tem essa qualidade, ele absorve muito rápido, ele aplica. Esponjão. O que acontece? O cliente fica seguro. Fica seguro, exatamente. Ele sabe o que ele quer já. E aí tu traz essa velocidade de resposta, ele fica seguro. Venda. E né? isso representa muito naquela venda da senhora curiosa, lembra? Nossa! Da senhora aquela ali. curiosa. Não, eu só tô curiosa. Não, tudo bem. Foi lá, pegou lá fora, na frente do container. Tudo bem, eu mato sua curiosidade aqui dentro. Vem tomar um café comigo.
E esse cafezinho durou apenas 2h30. 2h30 e uma venda. E uma Contrato venda. assinado em 3 dias depois. 3 dias depois. E é muito legal, porque o que a gente fala de entender para atender vai além de palavras. Claro. É ações. E olha um detalhe, cara, deixa eu só te cortando rapidinho, Theo. Olha um detalhe sobre essa venda. Ela, no final, que o Theo mostrou pra ela que ela merecia ter algo na Praia Brava, ela queria algo pronto. Saiu de algo pronto para entregar em 5 anos. Exatamente. Você acha? É. O que é isso? Não isso era é o que ela- capacidade de Exatamente. entender e mostrar pra ela que o algo pronto não seria Que não ideal era o naquele que ela momento. falava, né? Era o que ela precisava. Precisava. Exatamente. Porque a Exatamente. gente estava conversando ainda hoje sobre isso, né? Sobre você entender os valores do teu cliente. Porque às vezes o que ele fala, você vai entender por detrás dos valores, qual que era o valor dela? Era família. Família. Entendeu? E então ela comprou pensando já na família. Então foi muito bacana, porque realmente aquilo ali mostra que a metodologia funciona. Sabe? O único problema é que o que eu vejo? Muitos corretores, às vezes, perdendo tempo com coisas à toa, quando, na verdade, o que eles precisavam era buscar entender o seu cliente, ser especialista, né, no seu nicho ali. Ah, entendi. Ok, agora eu venho com a solução. Exatamente. Por isso que a gente é muito assertivo, sabe? E eu sou muito, muito feliz ali na Praia Brava. Até o pessoal fala assim, pô, Balneário. Com certeza, é um mercado fantástico que a gente também atua, mas a gente atua com maestria na Praia Brava. Eu ainda brinquei assim, ó, lembra daquele cliente de São Paulo que a gente fechou o negócio? Uhum. Então, quando a gente usou o termo assim, ó, você tá falando com um neurocirurgião. Cara, olha essa importância, De né? vendas. Neurocirurgião em vendas, especialista na Brava. Então o cara se sentiu muito seguro. E tudo isso, né, é assim, ó, é isso que eu acho que isso é que é a capacidade que o vendedor tem, né? Ele pega muito rápido. Tudo isso são coisas que a gente vem conversando, que a gente vem falando, que tipo, gente, olha, funciona assim. Um médico, né? Eu tenho um familiar médico, um médico, ele ganha muito bem, mas ele estudou muito. Nossa. Mas foi muito. E se tu pensou que foi muito, calma, que é muito mais do que tu pensou. Exato. Então, se tu quer ter a capacidade... Pô, a gente fala isso o tempo todo, né, Theo? Honra a profissão. Exato. A gente exige isso, né, Léo? E Isso, nossa- a gente é outra- chato, né, Theo? Isso com A gente, certeza. O pô, mercado honra a tão profissão. milionário quanto o nosso, né? O mercado tão Pô, a milionário profissão quanto te gente dá a atua. possibilidade de ter um ganho absurdo, de tu ter uma construção familiar linda. Então, honra a profissão. Então, como é que tu honra? Estudando, se capacitando. E o que o Theo fala nessa experiência que ele falou e vivenciou isso com o cliente, ele deixou claro. Cara, se tu for num médico e ele vai te atender, ele vai fazer pergunta e ele vai te ajudar de verdade. Porque ele entende. E se tu for fazer compra, se tu for realizar compra no mercado imobiliário, eu vou te fazer pergunta, mas eu tenho capacidade de te ajudar de verdade. Perfeito. Ele deixa claro isso, né? É realmente um diagnóstico. É realmente. Exato. É verdade. Realmente um diagnóstico. E como a gente tem levado isso e funcionado, né? Demais, Rafa. E assim, é uma coisa que a gente sempre fala com todos da equipe, e isso está acontecendo de uma forma muito natural lá, porque a maioria deles seguem muito à risca, né? Uhum. A metodologia. O cliente entrar no plantão e falar, eu quero comprar esse produto. E o corretor parar e falar assim, entendo, vem cá que eu vou te falar sobre esse produto, mas antes, me deixa entender o porquê você quer esse produto. Perfeito. Porque quem sabe daqui a pouco eu possa ter uma sugestão um pouco melhor. Então, assim, posso te explanar um pouquinho do que é a Praia Brava, posso te explanar um pouquinho do como está o mercado imobiliário aqui, justamente para fazer o quê? Entender. E o mais bacana, Léo, é que a gente... E só para concluir, normalmente o cara que entra falando que quer comprar esse produto aqui, no final, ele compra um outro que não tinha nada a ver. Por É quê? verdade. Porque caso do conhecimento que você, corretor que está ali atrás, né? Você, o profissional que está ali atrás, consegue entendê-lo e passar para ele realmente um objetivo diferente do que ele imaginava. Perfeito. Porque ele chega ali muito perdido, né, Theo? A maioria dos clientes, eles não chegam certo do que eles querem, eles não Sim. chegam certo. Qual que é o papel? É você entender e direcionar esse cara para o melhor negócio, onde ele vai ter o melhor resultado, né? E quando a gente fala de consultoria, é isso realmente que a gente faz, Léo. Eu noto que o mercado, ele tá afoito para vender. Então, se o cliente fala que quer, pronto, eles já caem matando, é aquela coisa assim, mais do mesmo. O que você faz que é diferente dos outros? Por isso que eu me posiciono como um especialista, um consultor. Aí entra o cliente lá, daí nós agimos não sendo interesseiro, mas sim interessante. Primeiro que esse cara já olha diferente para você e fala, peraí,
Eu tô entrando querendo muitas vezes comprar, o cara fala, não, deixa eu entender melhor. E aí você sugere. Aí é muito bacana, porque você vê o resultado final, que é a venda, e o cliente feliz por isso. Sabe? Todos os clientes que vêm fazendo negócios conosco, eu vejo eles realmente satisfeitos. E o resultado dos clientes satisfeitos com a Brava Norte tá no número de... Como é que é rescisão? Não, como é que é quando... Distrato. Tá no número de distrato que a Brava Norte tem. A Brava Norte sabe quanto distrato tem? Zero. Perfeito. Então, Perfeito. isso significa que nós estamos fazendo sempre o melhor pelo nosso E o cliente. ano passado, 2022, foram 72 vendas. Uau. São 72 contratos assinados sem nenhum distrato. Da Brava, né? Na Brava, exatamente. Sem Dentro contar da a Brava. Centro. Dentro da Olha Brava. só. Então, assim, isso nos traz muito orgulho, né? A capacidade que hoje o nosso profissional tem de não tá interessado em empurrar uma venda para ninguém. Eu tô interessado em fazer um baita negócio para ti. Uhum. Eu quero fazer um super business com você. Eu quero que tu tenha a oportunidade de ganhar dinheiro de verdade. Ou que tu esteja bem localizado. E aí, não tem distrato. E aí, tem um cara feliz. E aí, tem a continuidade da marca do corretor. Perfeito. E aí, tem a continuidade da criação, da profissão que respeita e honra exatamente o que tem feito, né? A maior satisfação disso que você está falando, Rafa, a gente tem alguns depoimentos lá. Até um dia nós temos que colocar tudo aquilo no nosso Instagram lá. Interessante. Depoimentos de clientes dizendo assim, mandando mensagem, áudios pra gente, dizendo que vocês são realmente verdadeiros geradores de negócio. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Outros depoimentos do cliente falando assim, Léo, vocês não têm noção a felicidade que está aqui em casa. Você realizou o sonho dos meus filhos. Uau. Assim, depoimentos assim, impressionantes. Acho que você já presenciou clientes entrando lá, procurando por mim, pelo Rafa, e dizendo, estou aqui para agradecer pelo negócio bom que foi feito para mim. Então, assim, tudo isso baseado nisso que você está falando, né, Rafa? Do entender para atender e nunca fazer nada socar água abaixo no cliente. Nossa, Não é perfeito. socar água abaixo no cliente. É porque daí esse tipo de vendedor ou de corretor é o cara que vai vender uma vez só. Tô forte, então. Porque assim, ó, o que Cara, eu vende, quero? acabou nunca mais. A gente entende que vendas é relacionamento. É. Então eu não quero um relacionamento curto, eu quero um relacionamento duradouro. Por isso que eu busco entender o meu cliente e tratar ele de maneira única, de maneira especial. Por isso que eu ainda brinco, tô montando meu time de vendedores. Por quê? Porque o cliente vai me vender. Claro. Ele fala, não, pode falar com o Theo, que ali ele vai te atender bem, ele vai entender o que você precisa e vai te indicar o melhor. Olha que legal o nível de confiança, Léo. Inclusive, nós estávamos... Lembra aquele dia a gente indo pro beach tênis? A cliente me liga. Sim. Cara, Léo, eu entrei em contato com essa cliente, eu atendi ela tão bem, como eu sempre atendo os meus clientes. Foi uma das primeiras clientes lá no início da corretagem. E aí ela disse assim, ó, eu quero comprar alguma coisa aqui, Theo, mas eu dependo de alguns negócios em São Paulo. Pois bem, mais de 1 ano e meio depois, essa cliente me liga e fala assim, ô Theo, eu nunca esqueci de você, tava com o teu contato aqui salvo. Fiz os meus negócios e agora eu tô pronta para comprar aqui. Olha só que bacana. Essa é a maior satisfação que Ô, Theo, um bom isso é uma profissional pergunta importante de ser feita. Qual é a chave de se manter um bom relacionamento com a tua base de clientes? Tu tem lá o teu CRM hoje, né? Com uma quantidade gigantesca de clientes. Como é que tu faz para manter esse relacionamento? Porque eu acho que é uma das dores dos corretores. Com toda né? certeza. Ou vendedor em si, né? Como é que ele com faz para certeza. manter essa base, né? Como é que tu faz? Como é que tu adota isso? Vamos lá. Eu sempre busco estar em contato com esse cliente. Quando eu virei a chave, eu entendi que você não precisa só querer vender para o cliente a todo momento, sabe? E às vezes tem o corretor chato, que é aquele que fica insistindo, falando, ó, quer comprar, ou só manda produto. Não, eu sempre busco manter o meu cliente informado. Como, por exemplo, uma valorização da Praia Brava, obras do novo binário, uma informação da prefeitura. Então eu mantenho o relacionamento. Porque imagina assim, ó. Se você tá iniciando um relacionamento com a tua esposa, só que na época que é namorada, se você fizesse, insistisse sempre na mesma coisa, aonde vai chegar o relacionamento? Então tem que ser uma troca mútua e você tá agregando valor à vida da pessoa. Então é exatamente assim que eu faço. Não é ficar mandando oferta, então. Não, com certeza não. Você tem que, eu tô com uma oportunidade aqui, beleza?
Porque a Aí faz intenção... sentido, né? Sim, com certeza. Porque é uma oportunidade de fato, né? Exato. O problema é quando o cara fala que tem uma oportunidade, aí você vai ver, é aquela coisa, é mais do mesmo, né? Sim. Então, o relacionamento é muito importante. E o que eu entendo? Corretor, se ele não tiver a estratégia, metodologia, ação e a disciplina, meu querido, um mês passa assim. E daqui a pouco, ó, não parece que foi ontem que a gente estourou champanhe, feliz 2023, vai ser um ano novo, extraordinário. Mas o que você tem feito de diferente? Já tá quase acabando o mês, então ele tem que ter a disciplina do quê? Peraí, agora eu vou ligar para os clientes. Agora eu vou passar uma informação. Agora eu vou gravar ou tirar fotos de um imóvel, enfim. Então você tem que buscar ter essa disciplina, né? E uma das coisas que eu faço disciplinadamente é ter o contato com os meus clientes. E eu gosto muito de adicionar eles nas redes sociais para que eles possam acompanhar também o meu trabalho. Eu trabalho essa marca, Tel, a galera ainda brinca, né? Ó, lá vem o Tel's Broker, que é de Tel Soares. Eu trabalho muito bem essa marca, e daí os clientes veem quem eu de fato sou. Um ser humano. Entende? Tô ali sempre compartilhando, transbordando coisas não só do mercado, mas algo que de fato vai agregar valor à vida Isso da é pessoa. uma coisa que eu sempre falei muito com o Theo sobre isso. Eu acho que é legal a gente relatar aqui que o Theo, ele é o cara que não é só um corretor, mas ele é um cristão de verdade, né? Como a gente também vive isso. Isso é legal e importante, porque muitas vezes as pessoas também precisam de um cara ali que tá... É algo importante, né? A compra do imóvel, né? Então tem que estar falando com uma pessoa que também seja bem resolvida, que seja bem segura, né? Então eu acho bacana, porque às vezes a gente fica naquela, pô, não vou misturar, negócio é negócio, mas se tu tem a intimidade e a abertura de poder falar com essa pessoa, não tem problema nenhum em não falar, né? Inclusive, É até importante isso, né? Ser um cristão o tempo todo, né? Com certeza. E até, inclusive, teve um cliente... Na verdade, teve alguns relatos de clientes que, de verdade, Léo, eu fiquei muito feliz. Eu, antes, tinha um problema que era a necessidade de, muitas vezes, ser aprovado pelos outros. Quando eu consegui me libertar disso, que eu entendi, cara, você tem que ser protagonista da história. E a gente sabe que vai ter pessoas que vão gostar de você e pessoas que não. E tá tudo bem. Exato. Porque é uma decisão delas. Só que foi muito legal que teve 2 clientes pontuais. Um deles foi, cara, você precisava abrir umas lives de vez em quando no Instagram para transbordar, como você diz, isso que você vem fazendo. Eu sou um cara que com certeza vou estar sempre aqui de telespectador, um cliente do Mato Grosso. Aí, outro, liguei para ele, semana retrasada, umas 2 semanas atrás. Esse cara, sério, de verdade, eu me emocionei naquele momento. Porque ele falou assim, bicho, quando eu vejo você postar alguma coisa ali, eu falo, vou dar uma olhada no que o Theo postou ali. Porque sempre que você posta algo, é alguma coisa que vai agregar. Um cliente de São Paulo. Eu assim, fiquei muito feliz, que eu pensei, olha só aonde está chegando a nossa mensagem. É porque tu se torna uma pessoa relevante, né, para aquelas pessoas. E isso é algo muito importante, que foi algo que a gente sempre pediu, né? A pessoa tem que ter um posicionamento na rede social. O corretor tem que ter. O corretor é uma marca, ele é um CNPJ. Mas ele tem que ser ele mesmo. Perfeito. Ele não pode vestir nenhuma capa de vendedor e depois ele ser um cara que tem um outro perfil. Não. Perfeito. Ele precisa ser ele mesmo. Então, quando a gente é tão claro e tão verdadeiro, as pessoas se conectam, né? Porque é algo real, é algo que tu quer se aproximar, entender, vivenciar, e tu acaba somando de verdade pra vida dessa pessoa, né? Eu acho que foi isso que ele acabou identificando ali, né? E é uma coisa que a gente fala sempre, bastante pede para que os corretores façam isso, que se posicione, que apareçam, até porque não é a intenção que essas pessoas fiquem escondidas atrás da marca Brava Norte pro resto da vida. Claro. E sim, claro. eles sejam independentes, Protagonistas, né? que sejam protagonistas. A Brava Norte está ali para quê? Vai ter todo o apoio e o tempo que eles quiserem. Mas a gente tem o desejo também em ver essa pessoa crescer, em ver essa pessoa evoluir. E por que não? Quem sabe em algum momento ter sua própria imobiliária? Que não é o caso. O nosso caso, a gente tem um plano de carreira lá onde a gente oferece a sociedade para essa pessoa. E é isso que a gente espera que ele faça. Então a gente incentiva muito essa questão que você faz muito bem, para que todos façam. Porque a gente não quer um corretor para o resto da vida. A gente quer um sócio e que carregue essa marca
mais para frente, vá mais para cima. E que replique o que foi feito uma vez, né? Replique os talentos, né? Replique os talentos. Essa que é a ideia, né? Que o Theo tenha, daqui a pouco, o grupo dele carregando a turminha, né? Exato, carregando os filhos. Carregando os filhos. E é verdade, porque assim, ó, a gente percebe que muitas pessoas falam, né? Mas na prática é diferente. Só que aqui na Brava Norte, eu vejo que a gente vive o que a gente prega. Exatamente. Né? O que a gente fala realmente é o que nós nós temos aplicado. E eu percebo que, inclusive quando as pessoas elas percebem isso, elas conseguem ser muito mais assertivas. Que nem como teve um corretor ali que voltou agora jogando no nosso time, né? Realmente ele falou que sentiu falta da família. Exatamente. Porque assim, ó, eu já participei de algumas imobiliárias e eu sei o que é cada um por si, Deus por todos. Não, tamo junto, tamo junto na hora que você precisa. Não, e na Brava Norte não tem isso. Sabe? É o que o Léo falou. Deu trabalho criar, né? Mas conseguiu. Deu trabalho, com certeza. Que assim, é claro que Mas nós demais. não somos a melhor imobiliária do mundo, nós não somos tudo perfeito, não é essa a ideia. Temos lá muitas coisas que estão sendo ajustadas e tem mesmo umas treta, né? até mesmo que a Brava Norte é nova. Tem nem 3 anos. Vai fazer 3 anos de mercado agora esse ano. Então, assim, a gente tem muito a evoluir ainda e muito a crescer, com toda certeza. Mas a gente prega muito, Theo, assim, se a gente quisesse hoje, sem prepotência, sem arrogância alguma, maior humildade mesmo, se a gente quisesse ter 30, 40, 50 corretores ali, hoje a gente teria. Então, assim, existe um cuidado muito grande na hora da contratação. Existe muito grande. Já erramos em algumas contratações? Normal. Óbvio que já erramos, normal. Né? Até porque é um giro, é pessoas, e a gente, né, não consegue ser assertivo, 100% assertivo em tudo. Então, teve algumas falhas de contratações? Teve, mas a gente cuida muito com a questão das contratações ali. Hoje, essa pessoa ela passa por um crivo, e eu não estou falando de profissional, tá? Estou falando que o cara tem que ser o top da galáxia para trabalhar lá. Não é essa a questão, mas é como ele é como pessoa. Perfeito. O que ele tem no coração dele. Esse carrega, é o nosso, né? o que ele carrega no coração dele, hoje é a nossa principal característica, né, que a gente busca em alguém ali para trabalhar ali dentro. É o que essa pessoa carrega no coração. Por isso Até existe... Está relacionado ao que ele vai fazer pela próxima pessoa, que seria o cliente. Exato, exatamente. É a ponta, né? Existe uma frase muito forte que fala que no mundo, sempre, todas as batalhas serão vencidas pelo consumidor final. Então, Uau. todo negócio tem que sempre estar sendo estruturado para o seu cliente. A chave das nossas vidas são as pessoas que nós vamos impactar. E o legado que nós vamos deixar está no resultado que nós vamos entregar. Exato. Então é essa a preocupação. A Brava Norte, quando inicia esse projeto para a gente escalonar e trabalhar com mais pessoas, que dá trabalho e o cabelo fica mais branco. Capaz, da onde você tirou isso? Ela tem esse porquê. E é esse porquê que a gente tem que levar para o nosso cliente. Porque quando a gente leva isso como magia, né? Como energia, como uma bênção de Deus, as coisas prosperam, né? E a gente vive isso, né, Léo? Quantas vezes a gente tá com um negócio assim, um negócio sai, ele tá meio enrolado e tá uma ponta pra cá, um olha pro outro, ih, não vai dar certo. Aqui na Brava Norte, rolo não dá certo. Aí os negócios do nada, pum, 2 dias fecha. Mas é a intenção que tá no nosso coração, né? O que a gente carrega, falou né? tudo. Porque assim, ó, aproveitando esse gancho que você falou, Rafa, me perguntaram, cara, mas o que você fez de diferente? Porque começou a emplacar a venda ali, não parava mais, lembra? Era 1, 2, 3, 4. Eu falo com toda sinceridade, a grande virada de chave é não pensar mais no dinheiro. É pensar no meu cliente. Inclusive, num outro podcast eu falei isso. Eu não tenho vergonha de me expor, porque eu virei essa chave. Claro. Então é assim, ó. E quanta gente tá com essa chave sem virar ainda? Nossa! E tudo bem, tem humildade. Pô, eu pensava no dinheiro, tô pensando errado. Vou pensar no negócio agora, vou pensar na pessoa. E essa pessoa não tá errada. Só complementando, Léo, só que é a ordem das coisas. Você tem que entender que dinheiro é importante, obviamente, tem que ter né? ambição. Quem não tem ambição é Buda mole. Exato. Então, só que você tem que pensar no teu cliente como uma pessoa. Aí você olha pra ela e fala, não, eu vou ser a solução da tua dor. O dinheiro, Léo, ele vai ser uma consequência. E foi o que aconteceu no passado. Quando eu comecei a olhar e falar assim, qual que é a tua dor? Ainda a gente ouve que você tem que gostar de problema, porque quantos mais problemas eu resolvo, mais eu serei bem sucedido. Exatamente. Então, quando o cliente vinha com problema, eu falava, deixa comigo que você tá falando com o Theo's Broker. E então, assim, foi isso que aconteceu.
Quando a gente entendeu que o sucesso do meu cliente é o meu sucesso, as coisas começaram a acontecer de maneira natural. E quando a gente veio do curso, só um segundo para complementar, porque conecta a história do Theo com a Brava Norte. Quando a gente veio do curso, uma pergunta que o Theo fez uma vez para mim, falou, cara, mas o que eu faço para vender, cara? Para vender direto? Cara, só faz. Para de escutar os outros. Só faz. E aí, pimba. Ele começou a captar, canalizar. Baixa a cabeça e trabalha, filho. Esquece o mundo, esquece ser telespectador de sucesso da vida dos outros. Se preocupa com a tua história. A grama do vizinho que se lasca. Se ele não corta, o problema é dele. Exato. Vamos cortar a nossa grama. É. Mas, inclusive, essa questão que o Theo falou da gente se preocupar com o cliente, a linguagem que nós trabalhamos lá, inclusive hoje lá na nossa sede, a gente estava falando isso, né? Na hora do almoço ali. A gente tem que entender que nós temos 2 clientes, independente de ser a consultora, independente de ser um imóvel de terceiro, e nós temos a outra parte. Quem nós somos? Nós somos a ponte para fazer a ligação entre essas 2 pessoas e fazer com que isso aconteça. Nós, corretores, ali, nós somos as únicas pessoas a não ser beneficiadas com nada. Qual que seria, teoricamente, o benefício? Que eu não considero como benefício, que é a comissão. Ok? Mas a comissão não é um benefício. A comissão é o que é justo pelo bom trabalho que você fez. Então, exato. Nós temos responsabilidade civil pelo negócio, né? Exato. Então, você esquece qualquer tipo de benefício e busca beneficiar quem? Sempre as 2 partes. Perfeito. O negócio tem que ser bom para um lado e bom para outro. Então, quando você faz a união dessas 2 coisas, que você serve como essa ponte perfeita entre fazer com que os 2 lados fiquem bem, o seu trabalho jamais será questionado. Nossa. Nunca vai ser questionado. Quando você faz um bom trabalho e que um lado está satisfeito, o outro lado está satisfeito, e você não se preocupa com o benefício que você possa levar de tudo isso, além do seu trabalho jamais ser questionado, a tua comissão jamais vai ser questionada. Exatamente. Nenhuma das partes vai ter coragem de olhar para você e dizer assim, abaixa a sua comissão, por favor. Uhum. E se pedir, você tem autonomia e você tem a moral de falar, não vou baixar minha comissão, porque o meu trabalho aqui tem valor. Vocês concordam comigo? Com certeza. Porque se ela está feliz com o que ela está comprando, se ela está feliz com o que está vendendo, eu não posso ser questionado. Eu fiz um bom trabalho. E você quer uma prova disso, Léo? É quando você vê o carinho que nós temos dos nossos clientes e o carinho que as construtoras e proprietários têm conosco. Aí você percebe que o teu trabalho está sendo feito com maestria. Porque se você faz um negócio que fica bom só para um lado, o outro automaticamente vai te rejeitar. Só que você vê o carinho das construtoras por nós, né? Nos convidam para os eventos, fazem algumas coisas na nossa imobiliária que realmente agregam valor. E como os clientes. Lembra aquele cliente de São Paulo? Toda vez que o cara vem me visitar, Léo, aliás, ele vem desfrutar a praia aqui, passar férias, o cara traz um presente para mim. Outro dia eu olhei pra ele e falei assim, pô, será que acha que eu sou cachaceiro? Já deu 3 litros de uísque, já tá lá. Mas é muito legal. Realmente, Léo, isso que você tá falando, a gente vive na prática, né? A gente percebe o carinho que ambas as partes têm por nós. Quando você esquece que você é a pessoa que tá ali pra fazer uma ligação e deixar 2 pessoas, 2 pontas felizes, cara, não tem como dar errado. E ter o posicionamento de falar isso. Hoje aconteceu uma situação que eu estava ajustando uma minuta de contrato e uma das partes, compradora, me ligou, me acionou e discutiu sobre o Arras. Né? E a gente entrou numa discussão sobre o Arras. E aí eu deixei claro para ele o seguinte, falei, olha, eu não tenho que te agradar, mas eu tenho uma obrigação sobre esse negócio, que é garantir que esse negócio seja feito da melhor forma possível para ambas as partes. Perfeito. Então ele veio me questionando sobre esse Arras que não poderia ser depositado, mas olha, esse valor fica retido na conta da imobiliária. Porque se acontecer algum problema, algo no meio dessa operação, é fácil, a gente restitui o valor para o senhor. Agora, se esse dinheiro está lá na outra ponta, não tem como fazer isso. Multa em contrato tem que ser justa e tem que ser estipulada para ambas as partes. Para quê? Para a gente sempre deixar muito claro qual é a nossa missão. A nossa missão é fazer esse negócio acontecer com a maior segurança possível. Então, o corretor ele não tem que querer agradar ninguém. O corretor ele tem que ser justo. Perfeito. Jesus não agradava ninguém. Jesus não era nem bonzinho e nem desagradável. Jesus era justo. O único ser bom é Deus. Então a gente tem que ser justo no nosso negócio. O médico é justo no negócio dele, o advogado é justo no negócio dele, o engenheiro é justo no negócio dele e o corretor tem que ser justo.
O corretor tem que perder um pouco desse papel. Pô, eu vou agradar pela comissão, vou agradar pelo... Não, cara, para com isso. Isso é Posicionamento. prostituição de Perfeito, posição. Léo. Posicionamento. A gente trabalha isso o tempo todo e a gente tem que levar isso adiante. Para quê? Para qualificar cada vez mais o nosso mercado e para a gente poder fazer com propriedade a coisa mais importante, que é entregar o resultado para o cliente. Assim a gente entrega. Exato. Quando a gente cede, a gente não entrega, porque a gente acaba de ceder aqui para um contrato e cria um problema lá na frente. Nós tivemos 2 casos essa semana, assim, que teoricamente eu abri mão da negociação. Ok. 2 negociações. Porque uma negociação estava chegando a um ponto que para a consultora estava muito ruim. E realmente estava. E eu parei para analisar aquilo, eu pensei o seguinte, falei, se eu forçar um pouco mais aqui, essa consultora talvez venha fazer um negócio comigo agora, mas lá na frente eu posso ter algum problema. Aí eu conversei com o Rafa e falei, Rafa, cara, não vamos fazer esse negócio. Se a gente fizer esse negócio, a gente vai ter um problema. Não somente com a construtora, mas possivelmente com o cliente. Isso é muita... ter maturidade. É isso, pô, olha só, a transmissão de pensamento, né? Por isso que tá conectado, né? Isso é maturidade, porque assim, ó... E abrimos mão da venda. A comissão de Abrimos mão da 5 venda. milhões, nós não demos bola para a comissão. Comissão de Exato. 5 A comissão não, milhões. desculpa, o negócio... O negócio, o o negócio de 5 mil, o negócio é um negócio de Mas 5 mesmo milhões. se fosse uma comissão de 5 Ó, milhões, tomaríamos a mesma proporção. Mas uma venda de 5 milhões e a gente não deu bola para o negócio, porque o mais importante está relacionado à nossa marca e à nossa imagem. Nós cuidamos e preservamos disso. Porque Inclusive- a nossa marca vale mais do que qualquer comissão que Perfeito. possa vir. Eu ainda, inclusive, esses dias, uma outra situação, o cliente, eu falei isso pro cliente, a conversa meio que saiu assim da naturalidade e eu não falei com o cliente naquela hora, deixei passar um pouco, né, o nervosismo dele e tal. E falei para ele depois, falei, nossos valores são inegociáveis. Perfeito. Então, assim, a tua comissão, o teu valor do produto que você está comprando aqui, a gente quer te vender? Sim, nós queremos te vender, sim. Mas os nossos valores, essa marca é inegociável. Então, não vai ter dinheiro no mundo que faça com que a gente Nossa. mude qualquer tipo de ação ou atitude aqui dentro. Forte, hein? Falei isso assim, e de uma forma tranquila, tá, Theo? Sem peso na consciência nenhuma. É posicionamento, Não, Léo. exatamente. É porque é o que a gente carrega, né? E a gente Como é que é aquela frase que você postou hoje, Rafa? Que você tem que pensar a longo prazo e agir de curto prazo? pense a longo prazo e haja a curto prazo. Curto prazo, perfeito. Então, Por a quê? percepção é sempre aquilo que a gente vive, né? Cara, é número, é estratégia, é planejamento, é dados. Mas o agir é agora. Nós só temos o agora para agir. Agora, exato. É esse podcast que a gente tá gravando, é sair daqui agora, vamos para casa, ter um tempo de qualidade de verdade com a família e já tá pronto para amanhã tocar o terror dentro das nossas operações, que a gente Perfeito. tem alguns negócios de Nossa, hoje, o dia mesmo Nossa, hoje hoje... foi... Então, Não, cara, De é a verdade, intensidade, de né? verdade que estava marcado, agendado estúdio, porque É. o ideal era a gente não vir hoje. Nossa. O ideal era a gente ter ficado E atrasamos, né? e atrasamos de novo, Não, e é engraçado, né? Porque nós, a caminho do estúdio aqui, nós em reunião com o cliente. Eu e o Léo ali, cada um numa linha, trocando ideia com o cliente, realmente entendendo como a gente ia solucionar, né? Aquela questão. Então, assim, eu até ouvi uma frase esse final de semana, em um curso que eu participei, que ele fala assim, ó. Todo vendedor deveria se preocupar com uma coisa, em ter volume de trabalho. Claro. Ou seja, às vezes o cara tá esperando aquele cliente perfeito, né? Aquele cliente ideal bater na porta e falar, oi, eu quero comprar. O cara que esperar por isso, tá morto. É. Então, você quando cria um volume de trabalho, realmente falando com muitos clientes, um vai estar fechando, o outro vai estar fazendo proposta, o outro está analisando, o outro está entrando agora na tua base, né, de funil. Então, por isso que você tem que estar sempre em movimento, Rafa. O problema é que eu vejo o pessoal realmente desperdiçando tempo, faltando foco ali, né, no que fazer. E eu vejo que o pessoal da Brava Norte é realmente, cara, é impressionante. É o volume ali de trabalho da galera. Aí você vê o resultado nas vendas, Sim. né? De repente ali, final do ano, era aquele sino coitado ali. Apanhou. E esse ano, janeiro, já começou igual, Já né? começou igual, exatamente. Passar de 150 milhões, como a gente passou ano passado, é motivo de muito orgulho, né? Sim, demais. Foi muito trabalho, né? Com Não se certeza. chega a um número desse assim à toa, né? É uma empresa de tão pouco tempo, né, Léo? A gente tá falando de... A gente tá vivendo o terceiro ano de mercado. A Brava Norte, ela é jovem. Só que aquilo que a gente falou na frase, né? Do pensar no longo prazo, mas agir a curto prazo, a Brava Norte já pensou a longo prazo. Ela sabe o que quer, né? A gente sabe o que quer. Só que agora, no curto prazo, é que estão os resultados. É que tá o VGV,
É que estão as vendas, é que está a construção da marca, da autoridade com o cliente, né? Da segurança dele estar fazendo bons negócios e lá na frente poder falar, pô, deixa eu deixar com os caras que eles vão vender. Aí que vem a nossa alegria. Agora sim! Agora sim. Voltou! Voltou, exato, né? É quando se torna cliente de verdade. É. E essa questão do nosso BGV do ano passado, a questão do teu trabalho que foi, não é à toa, né? Que nós estamos abertos praticamente 14 horas por dia, né? É. As 2 sedes praticamente 14 horas por dia. Uau. Aberto, né? Então, isso é resultado de trabalho. Porque você passar 14 horas aberto, né? Com o giro dos corretores, enfim, tudo, isso é bastante trabalho. E é sábado, é domingo, é feriado, nós nunca fechamos, gente. Nunca Não fechamos. teve aquela história lá, lembra? Fechamos dia 25 de dezembro, nós fechamos. Mas é porque era Natal. É Natal, pô. É 25 de dezembro, podia abrir. E eu Os caras não querem dormir nunca. Não, e juro pra você que eu pensei em ir lá, ficar sozinho lá na sede. Mas eu lembro até daquela vez que você tava saindo pra almoçar, acho que era um sábado ou um domingo. Que você falou, domingo. É muito engraçado isso, não sei se foi intuição ali, né? Falou, não, mas espera aí. Cara, eu vou deixar num domingo, é onde muitas vezes o pessoal tá de folga, tá caminhando na praia. Ele voltou, deu aquele estalo, falou, cara, eu vou abrir novamente ali, não posso sair daqui agora pra almoçar. Deu uma venda, né, Léo? Tá vendo? Porque a galera ali não tem preguiça. Realmente é hora de fazer acontecer. E essa percepção que tem que ter, né, Theo? Porque assim, se o cara tá na praia, ele tem, pô, a vida dele corrida lá e ele tá com aquele tempo ali, tu ter essa oportunidade de estar frente a frente é a chance que muitas vezes tu tem de mostrar pra ele o que tá acontecendo, né? E pra quem ele, é você de verdade, né? Claro. E quem é você de verdade? Pra ele poder, pô, beleza, eu sei quem são essas pessoas, agora eu tô me sentindo seguro e aí, como é que tá? Como é que a gente pode negociar? Se eu der uma entrada de tanto, e aí o negócio sai, né? Então é isso, né? A gente tem que ter essa percepção de ter a oportunidade de estar com o cliente e fazer o negócio acontecer, né? Exato. E assim, ó, até tem uma frase que eu vejo que nós vivemos isso, é uma frase do Ícaro de Carvalho. Ele fala que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, se a pessoa faz aquele mínimo ou acha que, não, eu só quero. Inclusive, eu conversei com uma amiga que ela falou assim, às vezes eu escuto dos corretores, eu quero fazer 40, 50 milhões em VGV, mas só quer. Aí o cara acorda às 9, e tá tudo bem quem acorda às 9, né? Vai às 10 pra academia, daí chega pra trabalhar meio-dia, já tem que almoçar. Aí volta, começa a trabalhar ali 1, 2 da tarde e vai embora às 5h30, 6 horas. Como é que esse cara vai chegar? A questão essa nada mais é do que as pessoas se enganam que estão trabalhando. Isso é normal. A palavra é forte, né? Isso até é para quebrar uma crença, porque às vezes a pessoa tem essa percepção. Ela tá presente no local e ela acredita que tá trabalhando. Exato. Se engana que tá trabalhando. Tu tem que entender que trabalhar é número. Tu precisa ter resultado. Então, assim, quantas pessoas tu falou naquele dia, saiu alguma proposta, tu tem que ter essa percepção. Porque o autônomo tem algo muito importante para lembrar aqui. Ele é um cara que talvez no começo tenha medo. Por quê? Porque ele vem de uma cultura CLT, né? Nós viemos de uma cultura de educação de 1800... O brasileiro veio educado assim, né? Que traz uma cultura para trabalhar como CLT. E a grande sacada de tudo isso é que o vendedor ele quer ter a liberdade. Perfeito. Só que um bom vendedor, quando aprende a profissão, ele vende em qualquer lugar do mundo. Nossa... Eu sou prova disso. Ele vende em qualquer lugar do mundo o negócio dele. E um detalhe, a única coisa que ele não tem é liberdade, né? Porque é um cara que mais trabalha. Exatamente. Desde que ele consiga escalonar isso, né? Então, assim, a coisa mais importante do vendedor é entender que ele vai fazer a renda dele, não precisa ter medo. Se ele queria ganhar seus 5 mil, ele vai fazer. Só que ele tem que trabalhar quanto se fosse o... Opa, desculpa aqui. Como se fosse o tal do CLT ou como se fosse na percepção de negócio de valores que ele quer. Na verdade, até mais, né, Rafa? Ele tem que produzir, ele tem que entender isso, entendeu? E daí ele vai sempre ter esse número escalonando, né? E você vê como a crença, ela realmente é algo que te impede de avançar, né? Porque eu fico pensando, como é que eu trabalhava tanto para os outros? Para construir o sonho dos outros? Por que eu não vou pagar o preço aqui, Léo? Sabe, para a construção do meu sonho. Muito legal, Theo. Eu não tenho problema nenhum em acordar mais cedo para estudar um pouco, chegar um pouco mais cedo. E tá tudo bem quem não quer pagar o preço, só que eu sei onde eu quero chegar. Sabe, hoje eu não tenho absolutamente medo de nada, Rafa. Eu sei que se eu estiver aqui, se eu estiver em qualquer outro país, cidade, eu vou estar fazendo negócios. Porque nós nascemos vendedores. Engana-se quem fala assim, eu não sou vendedor.
É até, vamos se dizer assim, ó, nós, desde pequeno, nós estamos vendendo a todo momento um bebê quando chora. Ele tá vendendo pra mãe dele, que ou ele precisa tomar banho, ou precisa dormir, ou precisa mamar. Não tem a expressão que diz quem não chora não mama? Então, assim, ó, eu hoje tenho a segurança de dizer que eu posso atuar em qualquer lugar. Inclusive, o corretor, ele tem essa liberdade, né, Léo? Porque você pode fazer negócio a tudo quanto é lugar. Pois eu não tava lá fechamos um negócio enquanto eu estava no Chile, né? Uhum. Teve negócio fechado em Noronha, teve negócio fechado quando a gente estava em outros lugares se conectando, então... Ô, Theo, essa O cara daqui... lá no show, o cara no Chile, esquiando, cara, me incomodou, Rafa. Me incomodou, mano. Eu sei, pô, ele tava comigo numa negociação lá também, ligava toda hora. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, vai esquiar, cara. Desconecta um pouco, homem. Não, brincadeira, a gente gosta, na verdade. É bom receber essas incomodações. Mas olha né, só, Léo? essa daqui eu quero que tu divida com o pessoal. A última negociação. Aonde é que tu conectou com o cliente? É aquilo que a gente vive. Nós não estamos corretores. Nós somos. Isso. Ao Exato. tempo todo. Exato. Somos. Qualquer hora, em qualquer Mas lugar. eu Exato. amo vender. Eu Eu adoro também, porque, eu dou cara. oportunidade Se tem do uma, cara se ganhar tem uma dinheiro, coisa que eu pô. tenho orgulho... Eu tô sendo um cara legal ainda. Isso. Eu tenho orgulho disso. Porra, eu adoro isso. Eu tenho orgulho. A minha sogra até fala que eu sou muito... Ô, sogra, se tu estiver vendo isso aí, Depois dá ele um lá pra edita. mim. Olha só, ela fala quando a gente vai viajar, a gente tá passeando e tal. Aí eu dou uma desconectada, eu fico olhando os prédios. Eu olho pra um prédio, olho pro outro, fico olhando e falei, meu, que top a estrutura disso aqui e tal. E fico só trazendo aquelas ideias pro nosso negócio. Então eu vivo exatamente o que eu vivencio e vivo toda hora o que eu vivo. Eu tô lá, eu tô vivendo a minha profissão, corretagem, né? Eu adoro isso, eu tô sempre conhecendo produtos, eu tô sempre tentando falar com clientes. Por quê? Porque a gente sabe o que faz, né? Ô, Rafa, seja sincero. Quando a coisa é boa, você não quer compartilhar com os outros? Exatamente. Pô, Léo, conheci um restaurante novo. Olha isso, olha aquilo. Então, veja bem, as pessoas, muitas vezes, os corretores, né? Ah, pô, mas eu não quero incomodar, ou vou estar sendo inconveniente. Não, na verdade, você tá levando algo bom para as pessoas, que é Balneário Camboriú, é Praia Brava, nossa região é linda, é riquíssima em detalhes. Agora, contando daquela última negociação. Essa história é bem legal, foi muito gente. engraçado. Às vezes, os corretores passam por um mal danado, hoje em dia, que é o tal do lead, né? Uhum. Lead. Sendo que, na verdade, você tem aqui, ó, eu acredito que todo mundo que pegar o seu telefone hoje tem pelo menos 100 contatos para trabalhar com o seu networking. E a todo momento, cara, você tá tendo oportunidade. Você mesmo falou, se você não vê, você pode criar as oportunidades. Pois bem, eu tava no elevador do meu edifício e o que normalmente você nota as pessoas fazerem, né? Muitas vezes, entra no elevador ali e já mexe no celular. Falo, cara, eu tô tendo a oportunidade de me conectar com outras pessoas. Entrou um cara no elevador. Cara, foi muito assim, ó, tipo, você tem aquele momento, sei lá, de 30 segundos ali do elevador. Eu olhei pra ele, me conectei, dei um sorriso, que não custa nada, né, Léo? Dei um sorrisão e tal. E aí eu, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Theo, qual que é o teu? Ele falou, você mora aqui no prédio mesmo? Moro aqui. E aí a gente começou aquele bate-papo rápido, só que intencional também. Aí ele falou, cara, você trabalha com o quê? Pô, sou especialista aí no mercado imobiliário. Poxa, que legal, cara. Eu tenho muita curiosidade e vontade de investir aqui. Eu tô morando aqui faz aproximadamente 1 ano e tal. Era pra eu ter investido naquele... Quando eu cheguei aqui... Quando tu falou especialista no mercado imobiliário, acabou de entrar um lead pra ti ali, né? Na hora, pronto. E foi muito engraçado, porque eu falei assim, poxa, que legal que você tá morando aqui e tal. Vamos fazer o seguinte, como eu sei que o tempo é curto aqui, me passa o teu contato, vamos tomar um café, se conectar, conhecer melhor. E de fato eu queria me conectar, claro. Não só pra conhecer, só que você tem que ser intencional claro em que tudo, sim. sabe? E é muito legal contar e assim, isso. é legal que... muito legal contar isso. E é legal que é intencional no sentido, não na maldade, Sim, né? exatamente. É aquela coisa assim, eu vivo do quê? De pessoas, Perfeito. né? A minha conexão tem que ser com pessoas. Então, é legal deixar isso claro, né? Deixar isso claro, que é intencional de maneira positiva. Por quê, Léo? Porque ele me falou que queria investir. E é intencional porque Sabe? tu quer gerar um bom negócio, né? Pô, pessoal do futebol, quantos parceiros que eu já vendi pro futebol? Uhum. Parceiro que eu já vendi em quantidade. E olha o Por que quê? aconteceu, Rafa. Porque o cara tá falando que quer ganhar dinheiro. Eu tô vivendo isso toda hora.
Qual é a minha intenção? Não, beleza, vamos falar sobre negócio. E aí, E o aí, que gente? aconteceu E a ali? gente faz acontecer. Exato. A gente saiu para um Falou com a café, pessoa certa. a gente trocou uma ideia, se conectou e tal, eu entendi um pouco da história dele, da família e tudo mais. Resumo, não deu 60 dias depois desse café, esse cara, ele veio até a Praia Brava, a gente apresentou um produto, ele falou, cara, esse é o investimento, eu não vou perder tempo como no primeiro ano quando eu cheguei aqui. Já era para ele ter investido, ele falou, pô, eu vejo o preço dos imóveis aqui, perdi a oportunidade? Não, tô aproveitando essa agora. Então imagina, teve uma jornada de 60 dias ali, e sabe quanto me custou? Um sorriso, cara. É um sorriso e um aperto de mão, se conectar ali, então... E ser um Eu ia bom... falar isso, já emitiu a nota dessa venda aí? Ele falou, Foi agora essa tudo, não foi? Essa semana? Foi. Semana ele falou assim, passada? ó, pode emitir amanhã. Eu falei assim, Theo, eu já emiti. Não precisa pensar duas E uma vezes, coisa né? que eu acho muito legal, cara, que a gente tem que mostrar, a gente é muito foda nisso, muito foda mesmo, falo com propriedade. Esse cara tava no restaurante, a gente chegou e tava com o cliente, e tava com olho de águia. Nossa. Tava aqui, ó, vidrado, atento no negócio, pra não deixar escapar. Pra não dar nenhuma oportunidade de perder por, às vezes, Displicência. Displicência. Porque muitas vezes o corretor perde e, não, porque, meu Deus, eu sou muito vendedor. Eu sou vendedor mesmo. E se bobear, eu vou vender. Vendo pra até minha sogra e meu sogro, cara. Eu vendo, cara. Então, assim, por quê? Porque a gente sabe o que faz. A gente tem propriedade no que a gente consegue passar. Perfeito. A gente leva resultado, nós entregamos resultado. E isso é top. Isso é muito digno, cara. Isso é muito lindo. Claro que é. E é isso que tem que ter orgulho. E é por isso que a gente tem tanto orgulho, né? Exato, A gente de falar. gosta, Exatamente, gosta. por isso que a gente fala com E sabe o bastante que eu orgulho. acho bacana, Léo? É o nível que a profissão está alcançando. Eu vejo que cada ano que passa, o corretor que não se especializar, não se aprimorar em um bom atendimento, conhecimento de mercado, ele vai ficar para trás, cara. Claro que sim. Sabe, teve uma... Até visitei uma Vai ser construtora... patrolado, o pessoal vai passar com patrola por cima. É, porque, Exato. o estilo de venda hoje em dia mudou muito, né? Mudou. Hoje em dia não se usa mais técnicas de vendas. Não tem mais isso, você usar técnica. Hoje em dia, você está lidando, você tem que entender que você está lidando com um ser humano, você tem que entender que você está lidando com uma pessoa, você tem que entender que essa pessoa tem um desafio, que ela tem um problema e você está ali para resolvê-lo. Então, assim, quem ainda pensa que usando técnicas de venda, usando aquela coisa antiga, vai ter um resultado, vai ter um sucesso, isso já passou faz muito tempo. Vendedor hoje tem que ser inteligente, porque ele tem que entender de pessoas. Ele tem que ter capacidade para gerir as dores dela. E aí, quando ele gere, ele extrai. Aí ele entende de verdade e ele atende. Até eu achei muito bacana que eu visitei uma construtora e a comercial da construtora, que nos atendeu muito bem, por sinal, ela trouxe... Para mim, ela rotulou aquele treinamento com uma frase, assim, que me impactou. Ela falou assim, ó, se chega o cliente hoje para você, seja ele com 1 milhão, 5 milhões ou 10 milhões, ele olha para você e fala assim, Leonardo, eu tenho 1 milhão na minha mão aqui agora. O que você vai fazer com esse meu 1 milhão? Posso O que falar? você faria? Real? Não, assim, ó, eu fiquei pensando... É que vocês estão preparados, né? Só que eu achei muito interessante que ele falou assim, ó, o corretor tem que entender de números. Ele tem que encarar o 1 milhão do cliente, não é, eu tô comprando esse produto, não é vende imóvel. Cara, é um investimento. Hoje o corretor tem que estar bem preparado, saber um pouquinho de bolsa, sabe, investimentos financeiros, números, rendimentos. Soja. Exato. Saca. Tem que saber um pouquinho de tudo. Porque a partir do momento que esse cara olha pra você, então tá, Leonardo, vamos lá. Cara, você vai ter uma oportunidade só. Se esse cliente não sentir confiança, perdeu. Por isso que a gente comenta que normalmente são sempre os mesmos Que vendem. Por quê? Porque é o cara preparado. É o cara que sabe o que fazer com esse 1 milhão do cliente, 500 mil, 2 milhões, que fala assim, ó, eu tenho a solução para isso. Você concorda? Contou totalmente. Totalmente. E a gente está no mercado que isso acontece a toda hora. Ele só não acontece de forma descarada, assim, de forma tão aberta, assim. Eu tenho 1 milhão, eu quero. Não acontece dessa maneira. Mas praticamente quase que todos os dias a gente esbarra numa situação muito parecida com essa. Que essa pessoa tem 1, tem 2, tem 5, tem 10. E normalmente que vem de primeiro momento na cabeça de uma grande maioria é o quê? Vou socar produto desse cara, né? Vou mostrar tudo que tem para mostrar
e vou Nossa. deixar que ele escolha, né? Então, essa é uma pergunta bem legal e bem interessante. Eu acho que a gente tem que virar um tema de treinamento essa pergunta legal. aí. E foi uma das coisas que eu acho que desqualificou, acho não, certeza absoluta, que desqualificou muito a profissão no longo dos anos, né? O profissional não preparado, né? O profissional não capacitado, né? Então aconteciam as vendas, aconteciam os negócios, mas o cara não estava preparado 100% para fazer a negociação. É que assim, Rafa, E o hoje- mercado se transformou num mercado muito milionário. E hoje o cara é obrigado. É uma necessidade de um bom profissional, o cara tem que ser capacitado hoje. Porque o corretor hoje pode fazer uma vendinha ou outra? Pode. Ok. Vai fazer? Vai. Mas vai chegar a um VGV expressivo? Vai ter um resultado, uma marca, um nome expressivo? Não Difícil, vai. Não chega. Não vai porque ele não vai ter autoridade dentro do que ele faz. Ele não vai ter resultado. Exato. Vai ser só mais um, né, Rafa? Exatamente. Vai viver. O cara, tipo, O vai cara sai, né? viver, Não vai se viver. sustenta isso. E a grande... A gente fala isso, né? No podcast passado a gente falou sobre isso. O grande desafio para quem é um bom profissional, o grande desafio para o verdadeiro corretor é a pessoa que fala assim, se tudo der errado, eu viro corretor. Nossa. Então, ele faz de tudo na vida, ele faz qualquer coisa e ele usa exatamente essa frase. Se tudo der errado, eu viro corretor. E aí, essa pessoa, às vezes, vem de um mercado onde tinha um salário fixo, às vezes, baixo, ou algo assim. Ele acaba entrando, ele acaba tendo uma sorte, faz uma venda onde a gente sabe que qualquer comissão hoje de venda do mercado imobiliário aqui no litoral de Santa Catarina não é baixa, a gente sabe que as comissões são violentas. Faz uma venda como essa e pronto. E aí se torna, né? Vem o status, né? De sou um excelente profissional após o dinheiro, né? Exato. E daí passa 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses sem vender. E essa aqui é a nossa luta, né? De a gente conseguir qualificar cada vez mais essa profissão para que as pessoas que tenham experiência no mercado imobiliário tenham boas experiências, né? Porque tu pode ter uma experiência maravilhosa no mercado imobiliário, só que se for se for ter uma consultoria ruim ou se não tiver uma boa instrução de um bom profissional, vai fazer cagada, né? E faz, né? A gente sabe que Faz. faz, É. acontece. Então é essa a nossa grande busca, né? Da Brava Norte, da nossa turma lá, dos meninos, dos guri da Brava Norte. os guri. Os guri. Vou falar nisso, a gente tá precisando. Até você, corretora, né? Você tá com um time bem forte de homem lá só, né? Nós temos hoje só a Mari, a Juliana A Mari e a Camila. Camila. A Juliana e a Camila. É. Só as três. Só os guri agora. Cadê as guria? Cadê as gurias? Cadê as gurias? E querendo ou não, assim, ó, eu vou dizer assim que a família Brava Norte hoje é diferente, cara. É diferente. A gente criou algo nosso mesmo, né? Nós somos Nosso próprio DNA. um estilo nosso único de próprio negociar, de vender, de se enturmar, de se relacionar, né? Isso eu acho que o mais importante, né? Porque a gente tem que dar valor para nossa vida, né? Para as pessoas que estão do nosso lado, para aquilo que a gente divide, né? E é isso que a gente tem que levar. A gente tem que estar feliz dentro do negócio. A gente tem que estar levando felicidade para as pessoas. Perfeito. Essa é a missão, né? E é tão Essa é a bom missão. você chegar num lugar onde você realmente ama o que você faz, onde você se sente bem, né? Hoje a gente chega ali animado para trabalhar. Você não vê ninguém com energia Murmurando, né? baixa, murmurando. Não, tá todo mundo ali. Quando um vende, todo mundo aplaude, fica feliz, é todo mundo em busca de desenvolvimento, de conhecimento. Realmente é isso que faz a diferença, né? Sim. Para a construção da marca. E é muito importante que venha isso de cima para baixo, Exato. onde vocês realmente se preocupam, como o Léo bem colocou, não que seja perfeito, né? Sim, Também tem os longe erros, disso, né? mas é muito bacana que a gente vai se lapidando. É assim que grandes marcas foram construídas. Exato. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. É isso aqui, aí. né? Amém. E o nosso único objetivo é sempre ser um pouquinho melhor do que ontem, né? Só 1%. Essa é a ideia. Exato. Dá um passinho todos os dias. Gente, Perfeito. obrigado, Theo. Assim, quando a gente tá com a turma de Passou o casa, tempo, né? não tem jeito, né? Caramba. É muito top, né? Uma hora Foi bem, uma hora e bem, pouco. bem Uau. bom mesmo, assim. Foi muito legal e a gente ficou muito feliz de estar aqui. E hoje tu tá aqui, cara, não só porque tu é um cara que a gente gosta, que a gente ama, mas pelos números que tu apresentou, né? Pelos resultados expressivos que tu construiu em 2022. O Theo foi o nosso campeão de vendas em 2022. Então, parabéns, cara, porque tudo isso é mérito do teu esforço, né? Lógico que a gente estava caminhando junto, lógico que tem a marca, tem tudo, mas sempre os méritos, eles devem ser aplaudidos e reconhecidos. Então, parabéns. É por Obrigado, isso que a gente está aqui trocando ideia e dividindo um pouquinho de conhecimento para quem quer melhorar em venda, para quem quer evoluir em venda. O Léo, mais uma vez,
encerrando o podcast top, né? Top. Tá top, bom top, demais, né? top, Tá bom, top tá ficando demais. bom demais, né, Theo? Então, acho que a gente tem que fazer 2 vezes por semana isso. E eu quero também agradecer do fundo do coração a vocês dois, que são pessoas que eu levo para minha vida como grandes amigos, como mentores. E uma dica que eu deixo pro pessoal que tá vendo aí é: esteja perto de pessoas melhores do que você, para você se tornar tão bom quanto. Eu agradeço de Amém. coração por tudo que vocês já fizeram por mim. Eu tenho certeza que a gente tem uma história linda a construir aí. Eu também Então, tenho certeza Tamo junto, disso. irmão. Tamo Isso aí. junto e assim, temos muito orgulho em ter você no nosso time. Obrigado, Somos irmão. bastante orgulhosos disso e pode ter certeza que o que aconteceu no ano passado, esse ano... Receba! Esse ano... Encerrando então o nosso BravaCast com essa energia, com essa alegria, que a gente se despede. Pessoal, até mais. Espero que tenham gostado. Deixa um like, um joinha, comenta aqui embaixo se valeu a pena. E agora tem janta do Rafa que vai pagar. Opa! Receba! Receba! Me lasquei. Vamos!